Olá, pessoal da Interação 3. Eu andei tendo umas informações das professoras dizendo que vocês estão com dificuldade, principalmente o pessoal da VD, com a hora de escrever, né? De passar para o prontuário as informações, tá? Então eu fiz essa aulinha, que eu não sei se eu consigo estar com todos, para, assim, bem prática e vou mostrar mais como eu gosto de fazer. Não que seja a única forma correta, mas assim, a base é a mesma. E mais escrever assim, o mínimo, né? Vou mostrar o que é o mínimo de bom prontuário, né? Evolução clínica, tá? Então vamos lá. Na primeira consulta, como que vai ser a anamnese? Vai ser aquela anamnese bonitinha de primeiro ano, né? Tudo e mais um pouco. Ter indicação, queixa principal, história atual, pregressa, familiar, condições de hábito de vida, e revisão de sistemas. Tudo bonitinho, tá? Porque eu não conheço o paciente. Mas o paciente já acompanha aqui, tá? Mas tá escrito isso no prontuário anterior, ninguém escreveu e você não conhece, vai fazer. Beleza? E o exame físico? Eu acho que o exame físico é o que dá mais confusão na hora de escrever. Então, como que eu acho que é interessante fazer? A parte geral e a parte específica. A parte geral, ela acontece independente da queixa, tá? Então, independente do que o paciente está reclamando, qual é a situação, eu tenho que seguir um checklist de um exame físico geral. E aí, se ele, depois disso, eu faço algum tipo de exame mais aprofundado, mais específico. Então, por exemplo, o paciente está com uma queixa neurológica, eu faço o geral primeiro e depois eu vou ver, vamos supor, reflexos, pares cranianos, enfim, né? Ah, tá com uma queixa ortopédica, tá com uma dor no joelho. Eu faço o geral e depois eu vou fazer o exame do joelho, manobras pro joelho, enfim, o que for necessário, ok? Mas o básico é esse. Então, como que eu começo? Pelo estado geral dele. Isso eu já avalio desde que o paciente está entrando, né? Tá andando ou não, enfim. Que eu vou avaliar. Gente, esse é meu cachorro latindo lá na frente, mas tudo bem, não sei se tá dando pra escutar. Enfim, voltando. Bom estado geral é a maioria dos pacientes. Né? A maioria dos nossos pacientes eles estão em bom estado geral. Quando que ele está em regular estado geral? Quando é um paciente que tem alguma alteração trófica, então, por exemplo, ele está emagrecido, ou ele está edemaciado, ou ele está desidratado, ou ele está hipoativo, sabe? Sabe assim, aquela pessoa que está com faces de dor. Então, por exemplo, um paciente que está com dor lombar por litíase renal. Né? Ele não vai estar sorrindo, ele vai estar com carinha de dor, ou uma dor lombar, qualquer dor que seja, vai estar com aquela expressão de dor. Então isso é regular. E mau estado geral? Mau estado é aquele paciente inconsciente, por exemplo. Então você está num pronto-socorro, ou você, enfim, é chamado assim, né? No próprio consultório ali, e o paciente está desacordado. Ou o paciente, né, irresponsível, com Glasgow alterado, ou até ele tá acordado, mas ele tá em surto, tá agitado, tá gritando, não tá falando coisa com coisa, entendeu? Assim, tá confuso, né? Uma confusão mental bem exacerbada. Então seria isso, tá? Mas a maioria é bom. Aí eu tenho que pôr a orientação dele no tempo e espaço e como estão suas mucosas, né? Então, coloração, hidratação e algum outro sinal que tenha, icterícia, cianose, enfim, né, que possa ter. Aí eu vou para os dados vitais, né? Dados vitais que eu acho importantíssimo. Então, vejam todos os dados vitais. Vocês esquecem muito de frequência respiratória, tá?
Às vezes até frequência cardíaca, tem gente que esquece aí, pelo amor de Deus, não pode. Então, o básico, pressão, frequência cardíaca e frequência respiratória, não tem como fugir disso. Se tiver a temperatura, né? É, também, eu acho que se tiver um termômetro, vamos ver a temperatura. Se tiver um oxímetro, vamos ver a saturação. Aliás, eu recomendo ter oxímetro. Não é tão caro, é uns 80, 90 reais, não sei. E nos dá informações importantes, né? Então, eu acho bem legal ter um oxímetro. Se você tiver um glicosímetro e for necessário, põe, né? O valor do glicosímetro, enfim. Opa. Aí depois eu vou fazendo uma ordem céfalo-caudal, tipo um scanner, assim, de cima para baixo. Então, e eu divido em blocos, tá? Cabeça e pescoço. Então, eu vou ver otoscopia, horoscopia, palpar tireoide, palpar se tem linfonodo, megalia, né? Se tem dor à palpação, enfim. É, isso é o básico. Também vou avaliar, vamos supor, se o paciente tem uma face sindrômica, né? Um paciente com síndrome de Down ou alguma outra que você não sabe o que é, mas normal não é. Se tá com uma face cushingoide, né? Por exemplo. Então, isso também na hora do cabeça e pescoço que eu vou descrever. Se tem um estrabismo, né? Ou se tá com alguma hiperemia ocular, sei lá. Entendeu? Alguma lesão, enfim, tá? É nesse momento. Aí eu tô só voltando. Aí eu vou pro tórax. Tórax, coração e pulmão. Ponto, né? Abdômen, aí eu faço todo aquele exame. Então, palpação, se tem como que estão os hidroaéreos, se tem visceromegalia, massa palpável. Eu não escrevi, mas aqui no tórax, no exame cardíaco, como que são as bulhas, né? Se são rítmicas, se são normofonéticas, se tem sopro ou não. Pulmonar, se tem um murmúrio vesicular presente, se tem algum ruído adventício, né? Ronco, sibilo, sei lá, tá? Padrão respiratório pode ter também, né? E membros inferiores, né? Mas como assim membros inferiores, né? Porque os superiores não foi feito. Na verdade, os membros inferiores seria também uma avaliação sistêmica no sentido assim, ó, se tem pulso periférico, como que tá, se tá cianótico, se, né, ou não, se tem edema, isso é muito importante. Então, pacientes com insuficiência cardíaca, insuficiência renal, enfim, temos que avaliar se tem edemas ou não, se tem alguma lesão, paciente diabético, por exemplo, tá? Em criança, é que aqui o foco nosso não é criança, mas em criança a gente coloca também genitálias, tá? Então, se os testículos são tópicos, se tem fimose, enfim, se tem assadura, né? Então a gente põe também, tá? Beleza. Segunda consulta. Minha, não segunda consulta no posto, né? Minha. Não preciso fazer aquelas 1000 informações onde mora, blá 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 blá, né? Então a gente usa o método SWAP, que eu não sei se vocês já ouviram falar ou não, mas que eu acho bem legal, bem prático. Que é o que? A gente divide em subjetivo, objetivo, avaliação e plano terapêutico, tá? Avaliação e plano terapêutico eu não vou falar não, porque é meio óbvio, né? A própria palavra já tá dizendo, né? Então eu vou ficar mais nos dois primeiros. O que é o subjetivo? É aquilo que a pessoa está falando. É como se fosse uma junção de queixa e história atual, tá? Então eu vou falar se eu vou perguntar como que foi, se melhorou, se piorou, se o paciente usou a medicação, se teve alguma intercorrência, enfim. Então é o subjetivo. A gente usa também muito esse SWAP em evolução de enfermaria, por exemplo, né? Então, um paciente que todo dia você tem que fazer a evolução dele. Então, você só escreve se melhorou, se piorou, né? Se teve alguma intercorrência durante a noite, enfim. Então, isso é o subjetivo. Novos sintomas e tal. O objetivo é o exame físico, é o que eu tô vendo fisicamente falando. Então,
é o exame físico e ele segue o mesmo padrão, né? Ah, mas uma segunda consulta eu tenho que avaliar a mucosa e tal? Tem, porque isso muda de uma consulta para outra, né? O nível de hidratação muda, a coloração, né? Um paciente que era corado, ele pode estar hipocorado, ele, né, pode estar cianótico. Então, assim, os dados vitais tem que ter sempre. Então, tem que ter o exame físico, esse geral que eu falei, desses 6 itens aqui. Opa. Isso tem que ter, independente de qual é a consulta, de onde você tá. Se você tá num hospital, se você tá numa clínica, se você tá na casa do paciente, não faz diferença, porque isso é um. Eu consigo ver um panorama total dele. Quem lê já sabe, já tem um resumo, né, da situação. Então, voltando aqui, tá? Então, por exemplo, um subjetivo. Paciente retorna para reavaliação, ou retorna para renovar receita, retorna para é, entregar exames, né? Ou retorna por piora do quadro, refere que não melhorou, tal, passou mal, fez isso, foi aquilo, né? Foi na UPA, enfim, né? Então a gente vai escrever o subjetivo, não precisa dos detalhes. Eu não preciso dizer de novo que ele fuma, não preciso dizer de novo o que ele faz para trabalhar, né? Enfim, tá? Agora aqui eu vou dar um exemplo daquele exame físico geralzão normal. Como que a gente iria descrever? Na medicina, o médico faz muita sigla, tá? Porque se ficar toda hora tendo que escrever tudo, fica meio, né, complexo, então demora mais, enfim. Hoje em dia, com a introdução dos prontuários eletrônicos, até que não tem tanta desculpa assim, né? Mas ainda se mantém essa mania, esse costume de fazer sigla, e vocês vão ver que isso vai ter em todas as áreas, né? E existem algumas siglas assim universais. Então as que eu vou escrever aqui, elas são meio universais, assim, meio que qualquer um sabe, independente da especialidade. E aí cada especialidade ainda vai ter as suas próprias siglas, que às vezes a gente não sabe o que é. É bem legal, mas enfim. Então tá, eu escrevo objetivo ou escrevo exame físico, tanto faz. Então bag, que é bom estado geral, lote, que é lúcido, orientado no tempo e no espaço, corado, hidratado, cianótico, nictérico, né? Dados vitais, não, enfim, vou escrever os dados vitais, óbvio. Cabeça e pescoço. Ó, pescoço. Otoscopia normal, uroscopia normal, sem linfonodomegalias ou sem linfonodos palpáveis, palpação de tireoide normal ou tireoide é, sem nodulações, sem alteração de tamanho, enfim, né? E se tiver alguma coisa alterada, você vai descrever. Tórax. No tórax, assim, é interessante uma coisa. Todo exame físico, eu sei que tem aquela sequência, né? Inspeção, palpação, né? Percussão e tudo mais, né? Mas o geral, assim, o básico de um exame de tórax, se a queixa não é respiratória, né? Se a queixa não é cardíaca, né? A paciente veio com dor no pé. O básico de eu descrever o exame do tórax é dizer como que estão os murmúrios vesiculares ali do pulmão e como que está o coração. Então, eu posso já direto, eu não preciso ficar assim, ai, tórax, em inspeção normal, percussão, sei lá o que, porque não faz muito sentido, né? Assim, não é muito relacionado à queixa, então é muito específico. Eu vou fazer isso quando eu tenho uma queixa respiratória. Então eu vou dizer qual que é o padrão respiratório, se tem alguma deformidade, alguma assimetria, se tem alguma sinal de esforço respiratório. Por exemplo, um paciente politraumatizado, eu tenho que ver, eu estou procurando pneumotórax, hemotórax, fratura de costela, entende? Então aí é um pouquinho mais
específico. Agora, um exame normal, um exame rotineiro, aí a gente já escreve, pode escrever direto assim, campos pleuropulmonares livres, né, que é o CPPL, ou eu posso escrever murmúrios vesiculares presentes sem ruído adventício, né, que é essa siglinha aí, que já tá suficiente, entendeu? E coração, bulhas cardíacas, rítmicas, normofonéticas, sem sopro. O que eu quero saber? Se tá rítmico, se tá com som normal e se tem sopro, né? E o ictus, tal, se é uma insuficiência cardíaca, beleza, mas assim, eu tenho que fazer isso em todo o paciente? Não necessariamente, né? Então, o mínimo é isso. Já o abdômen ele já é interessante a gente dizer o volume dele, se ele é flácido, se ele tá renitente, né? O abdômen tábua, né? Vamos supor. Então, a gente tem que dizer plano, ou escavado, ou globoso, né? A maioria é globoso, né? Todo mundo fofinho hoje em dia. Flácido, indolor à palpação. Pode escrever também se superficial e profunda, sem visceromegalia, sem massas palpáveis. Mas não tem que fazer manobra? Se a queixa for dor no pé, não. Eu não preciso fazer manobra, certo? Agora, se a queixa for dor abdominal, aí sim, eu vou fazer um Murphy, eu vou fazer um Bloomberg, eu vou fazer um Rovizing, eu vou fazer. Mas, se não for, eu só tenho que ver se tem massa palpável, se tem visceromegalia, aumento, né? De hepato, esplenomegalia, alguma coisa assim. Então, beleza. E aí, membros, se tem pulso, se eles estão normais, se eles estão simétricos, não pus aqui, né? Mas, se tem edema, se tem alguma lesão, se tem cianose, se a extremidade é fria ou não, né? Então, aí eu pus isso, beleza? Agora, visita domiciliar. No caso da visita domiciliar, aí o buraco é mais embaixo. Porque na verdade é a mesma coisa. Então não é mais embaixo o buraco, tá? É a mesma coisa, então pode acabar a aula porque não precisa falar mais nada. Tô brincando. O padrão é o mesmo, a base é a mesma. O que vai acontecer é que terão coisas a mais, alguns detalhes a mais. Então, por exemplo, se for a primeira visita, anamnese normal e exame físico normal, tá? Se for a primeira visita minha. Mas o paciente já acompanhava aqui e eu, não é o caso de vocês que são alunos que tem que fazer, mas eu comecei a trabalhar nessa unidade e eu vou visitar uma paciente que já é acompanhada. Então, eu vou atrás do prontuário para ter as informações. Se o prontuário foi bem escrito, muito que bem. Aí eu faço só um swap normal. Agora, se tem informação faltando, eu vou ter que coletar essas informações. O exame físico, mesma coisa. Mas o paciente está na casa dele. Sem problema, não muda em nada. Né? A casa dele tem cama, tem sofá. Então, dá para fazer um exame físico até abdominal, né? Mas o paciente é acamado, não levanta, não fala. Olha, faz o exame físico, faz o que der, né? E aí, descreve as limitações. Então, por exemplo, que vai muito bom senso, né? A gente tem que avaliar muito bom senso nesse momento. É um paciente acamado, né? Um idosinho, assim, bem hipotrofiado, bem assim. E aí, puxa, eu vou ficar virando ele do avesso? Calma lá, né? Qual é o motivo da minha visita? É só uma avaliação simples, né? Só de rotina? Então, assim, será que eu preciso ficar virando ele para poder fazer uma ausculta pulmonar pela parte de trás, né? Pelo dorso? Se ele tiver com frequência respiratória normal, sem sinais de esforço, eu posso fazer só via anterior, não tem que ficar desdobrando em 1000, né? Ou levantando o paciente para eu poder ir lá e fazer uma ausculta pulmonar. Diferente se o paciente está com uma frequência aumentada,
queixa de falta de ar, né? Ou a família, ou queixa de estar tossindo. Aí é diferente. Aí eu forço um pouco mais a barra, digamos assim, para poder, porque aí realmente eu preciso de um bom exame pulmonar. Então vai tudo de situação a situação, né? Beleza, aí foi na sequência, né? Retorno de visita, swap. Isso é muito comum, porque tem paciente que a gente vai todo mês, né? Então, o que a gente vai escrever? Subjetivo, objetivo. Vamos fazer uma avaliação. Ah, mas a avaliação é o quê? Manter conduta, avaliação, opa. Paciente acamado, paciente hipertenso, sei lá, né? E aí, plano, manter conduta, enfim, por exemplo. Aí, a única coisa assim, que no subjetivo, além de ter os dados normais, né, de uma anamnese, né, normal, eu vou ter um detalhe que não tem na consulta, que é a condição de moradia. E isso é importante, porque isso vai ter a ver com... Às vezes é esse o motivo, né? Eu quero ver como que é a casa que a pessoa mora. Então eu tenho que descrever, óbvio. Então eu vou descrever se a casa é de madeira, se é de alvenaria, quantos cômodos que tem, se tem saneamento, iluminação, se tem umidade, como que é o grau de limpeza, como que é o quintal, se tem muito lixo, se tem animal. Geralmente, a gente escreve o que é alterado nesse caso, né? Então, por exemplo, eu falo que lá, alvenaria, 5 cômodos, saneamento básico. Mas aí eu vi que tem lixo no quintal. Aí eu vou escrever que tem lixo, vou escrever que tem cachorro, vou escrever que tem, ou que tem umidade, principalmente o que for ruim, né? A gente vai escrever se tem mofo na parede, a gente vai escrever se a casa fica fechada, se não tem muita ventilação, se o corredor é estreito, se não tem iluminação suficiente, a gente vai escrever isso. Objetivo, mesma coisa. Então você vê que o objetivo não muda nunca, né? O exame físico, o básico, ele é igual em qualquer situação, independente de onde eu estiver. Então, um exemplo aqui, ó, prontuário de primeira visita, né? Toda visita a gente começa a realizar a visita domiciliar. Ponto. Aí, estou descrevendo, né? Casa, assim, assado, esgoto, quintal com acúmulo de lixo, 3 cachorros pequenos. Aí, como que o paciente está? É importante, ele está no quarto? Ele está na sala? Ele está deitado? Ele está restrito ao leito? Ele está sentado? Ele está comendo? Né? Enfim. Nesse lugar, tem como que está o nível de higiene. Então, por exemplo, paciente acamado, sempre observar se tem alguma sujeira. O cheiro, então aquele cheiro de urina, né? Então, cheiro de paciente que não é higienizado, assim, né? Com frequência, às vezes não dão banho, ou nem aquele banho no leito, não trocam a roupa, então fica aquele cheiro, né, desagradável. Então eu tenho que dizer, ou não, tem paciente que nossa, é show de bola. Então, eu tenho que descrever. Se tem resto de comida, eu já peguei paciente acamado com, assim, com farelo de pão, de feijão, com lençol úmido, de café com leite, entende? Acontece. Então, e aí eu vou escrevendo. Aí eu escrevo se o paciente, ele mesmo é lúcido e conversa, eu falo, ele refere isso, aquilo. Se não tem, aí eu escrevo, isso é importante também, quem estava na casa, quem que recebeu, né? Foi o cuidador, foi a filha, né? Quem que era o informante. Eu escrevo, tá? Só pra, então, alguns detalhezinhos a mais, só pra vocês lembrarem. Prontuário é o nosso duas uma. Ou ele é o nosso maior aliado ou o nosso pior inimigo, tá? Na dúvida, escrevam a mais. Por quê? O que não está escrito não foi feito. Se algum dia eu tiver algum tipo de
processo, quem vai ler e vai julgar não é um médico, é um juiz, né? Então, não adianta, mas eu fiz, né? Não, mas está escrito? Se não tá, não fez. Então, a gente tem que ter um feeling. Então, sempre o mais é mais, né? Na dúvida, escreva a mais, né? Melhor do que comer bola, né? Do que pular etapa e deixar alguma coisa passar. E aí, a gente tem que ter um feeling também, que assim, existem certas situações em que eu sei que pode dar problema. Então, eu vou me, digamos assim, vou me esmerar mais na hora de escrever, tá? Então, por exemplo, uma criança, um paciente passando mal, né? Um paciente com queixa de falta de ar, queixa de dor torácica. Não dá para eu escrever pouquinho, né? Porque se der algum problema, o paciente vier a falecer, alguma coisa, aí vai, não, você não fez, você não atendeu direito. Então aí, se eu sei que são situações, uma gestante, então gestante eu sempre escrevo que nega perda, né, de líquido, de sangue, que nega corrimento, sabe? Para poder qualquer coisa, não, mas ela negou, eu perguntei, né? Tipo, você deixou passar a infecção. Não, não deixei porque ela, né? Aí vai estar escrito que você fez. Mas o BCF, eu vi o BCF, né? Que é o batimento cardiofetal. Mas eu vi, tinha batimento, mas não tá escrito. Então você não viu. Então podia estar morto. Sabe assim, são situações em que então a gente tem que ter essa noção para ficar assim um pouco mais atento, né, a isso, certo? Espero ter ajudado e tchau. Opa. Opa, opa.